A paz de Deus, sempre no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Basimar responde aí o vídeo, né? Diz aí, irmão Jair, e não é isso mesmo que eu tenho afirmado em todos esses vídeos sobre a parábola do semeador e que diz a mesma coisa de Hebreus 6, versículos 7 e 8? Muito bem. Ou seja, o apóstolo e o Senhor Jesus espera que nós nos encaixemos naqueles que são comparados à boa terra. Agora, nem eu nem a igreja nunca ensinamos que se o cristão for como a terra que produziu 100, 60 e 30, será arrebatado das mãos de Deus. Não é bem assim, né, filho? A ameaça de perder a alma é uma constante. E você mesmo pode conferir isso. Meu querido, é o seguinte, eu sou casado já há mais de 40 anos, né? E todos os dias pela manhã, a primeira coisa que eu faço é dar um abraço na minha esposa, dar um cheiro nela, um beijo, e eu digo para ela que eu a amo. Eu não faço isso porque tenho medo de perdê-la, que ela vá me abandonar, que ela vá procurar um outro homem para a vida dela. Não, em absoluto. Eu faço isso, quer saber por quê? Porque ela cuida de mim, ela me ama também, ela tem preocupação comigo, sabe? Até nos menores detalhes, entendeu? Então é por isso que eu faço essas coisas. Porque eu quero vê-la feliz, realizada, satisfeita, entendeu? O salvo, meu filho, o salvo tem esse caráter e essa conduta. Nele está a geração de uma nova pessoa, nascida de Deus. E ele não faz aquilo que agrada a Deus, né? Porque ele tem medo de ir para o inferno. Ele faz porque ele recebeu um presente tão grande, algo tão maravilhoso, sabe? E quando ele examina e vê o que é isso que foi feito por amor da alma dele, ele não consegue dar outra resposta. Agora confira, examine o seu coração, a sua expectativa de futuro. O que é que o seu coração lhe diz? Você tem a sensação e a expectativa de comparecer diante de Deus para dar conta das suas obras? Hein? Porque é isso que é ensinado na congregação. Na congregação é ensinado que todos nós vamos ser pesados na balança para ver se vamos entrar ou não vamos entrar. Você tem a expectativa de um juízo vindouro. Você tem medo de morrer? A grande maioria da Irmandade tem medo de morrer, porque não sabe onde vai passar a eternidade. Tem dúvidas a respeito. E de onde vêm todas estas dúvidas? De onde vêm todas estas dúvidas? De não acreditar na pessoa de Jesus Cristo. Você falou aí atrás, ultimamente eu não tenho visto, que você acredita que Jesus é Deus. Mas vem cá, eu quero lembrar uma coisa para você, tá? Nesse assunto principalmente, o Apocalipse diz, livro do Apocalipse, que os mentirosos não vão entrar. Então fala a verdade, que você não acredita em Jesus Cristo. Fala a verdade, não, eu não acredito, ele não é Deus, tá? Ele é filho de Deus, tal. Fala o que você quiser falar. Mas não venha pregar mentiras, não venha pregar mentiras. Contexto onde se acham os versos 4 a 6 de Hebreus capítulo 6, o contexto está mostrando que há duas classes de pessoas dentro de uma comunidade cristã.
aquele que é salvo por toda a eternidade e aquele que está ali e é recebido na expectativa, na esperança de que venha salvar sua alma, nascer de novo diante de Deus. Só que você apresentou esse texto, tá, com o propósito, o intuito de mostrar que aquele que é salvo por toda a eternidade, né, pode perder a sua alma. Entendeu? É com esse intuito que você fez e você continua reafirmando no seu comentário, que é uma prova irrefutável que você não acredita na divindade de Jesus Cristo. Entendeu? Eu mostrei, eu tenho feito vídeos, dezenas de vídeos, mostrando o ensino, a doutrina do Senhor Jesus com respeito à nossa salvação. Né? Que ele não associa batismo, ele não associa firmeza, fidelidade, boas obras, pertencer à igreja, não associa nada destas coisas. Você, ao longo desse tempo, para defender isso, você cita lá os versos de Mateus, Lucas, Marcos, que são a pregação do Senhor Jesus dentro de uma outra dispensação, a dispensação da lei. Tá? Quando a igreja está na dispensação da graça e o evangelho da igreja, o evangelho da dispensação da graça é o evangelho de João. Entendeu? E você percebe que tem uma diferença, né? Por que tem uma diferença? Você vê a mensagem do Senhor Jesus nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, e vê a mensagem do Senhor Jesus no evangelho de João a respeito da nossa salvação, e você vê a diferença. A diferença é gritante. É como se fosse a luz do dia e a escuridão da noite. Então, você nem se aplica em buscar saber por que dessa diferença. Aí mistura tudo, né? Faz sopa de letrinha e fica aí nessa confusão desgraçada. Procura saber o que é dispensação da parte de Deus. O que é a dispensação? Tá? E você vai descobrir que a maneira de Deus se tratar com a humanidade. Que ele muda à medida que no projeto dele para a salvação da humanidade, a humanidade alcança determinado estágio. Tá? Então, veja, mas para você começar a entender agora, nós estamos na dispensação da graça, o evangelho da dispensação da graça de Deus é o evangelho de João. Tá? Jesus fala sobre salvação e não associa nada à nossa salvação. Dá exemplos, vários exemplos, de pessoas salvas sem batismo, firmeza, fidelidade, boas obras, nada, absolutamente nada. E você tem conhecimento que o apóstolo Paulo afirma que ele, como sábio arquiteto, ao desenvolver as doutrinas do Evangelho, as doutrinas da igreja, ele fez sob o fundamento do Senhor Jesus. No vídeo anterior eu disse a você, quando você encontra alguma coisa diferente disso, diferente do ensino, da doutrina do Senhor Jesus, a respeito da nossa salvação, eu citei até um versinho de São Tiago, que você gosta muito de Tiago, né? Lá no capítulo 1, no verso, acho que o verso 7. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá, sem limite. Né? Peça sabedoria para entender o que está acontecendo. Compreendeu? Para entender o que está acontecendo. Porque você está encontrando textos com estes ensinamentos,
e com estas orientações. Está entendendo? Mas olha, se você está na dúvida, tá? Entre a palavra do apóstolo Paulo e o que diz Jesus, você fica com a de Jesus. Simples assim. Por quê? Fica com o ensino de Jesus. Porque Jesus é Deus. Tá? Eu já citei aí, vou citar de novo. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Jesus na eternidade não tinha esse nome. É o Verbo quer dizer palavra. Deus não fez o universo com as suas mãos. Ele falou e aconteceu. Por isso no verso 3 do Evangelho de João, capítulo 1, você lê: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Entendeu? Quando Deus criou o mundo, o universo, as estrelas, ele disse e aconteceu. Lá no livro de Gênesis, você lê lá: haja luz e houve luz. Quando ele falou, foi o Senhor Jesus realizando na eternidade aquilo que o Senhor queria que fosse feito. Esse Verbo se fez homem e habitou entre nós. Entendeu? Então as suas dificuldades são a incredulidade. Se você não crê no Senhor Jesus, na sua divindade, não há chance nenhuma para você. Vai parar no inferno. E é por isso que você não confessa a sua salvação. A sua salvação é condicional. Por que a sua salvação é condicional? Porque você tem certeza no seu coração que você vai comparecer diante de Deus. De um Deus que é santidade absoluta, que é justiça absoluta, e que te deu um presente, e que você recusa, e que você quer conquistar pelos seus próprios meios, pelos seus próprios esforços. É isso. Então não há chance, você não vai ter a menor chance dentro dele. Porque se fosse eu para julgar você, Basimar, eu podia dizer: não, Basimar é uma maravilha, aquele é um santo de Deus. Mas quem vai julgar as suas ações, as suas intenções, tá? Ele vai no mais profundo do seu ser, porque ele não vê somente as ações, ele vê as atitudes. Tá? Ele vê tudo com lente de aumento. Ele vai mandar você para o inferno. Vai mandar você para o inferno. Por quê? Porque você não crê no Senhor Jesus, na palavra que Ele disse e na suficiência da obra que Ele fez. Entendeu? Essa é a razão das suas dificuldades. Aí você pega Tiago, né? Tiago que nem apóstolo foi, tá? E usa um versinho de Tiago para contradizer a palavra do próprio Deus. Para contradizer a palavra do próprio apóstolo, varão escolhido de Deus, que é o apóstolo Paulo. E agora você está fazendo de novo. Está pegando a palavra de Deus no registro do apóstolo Paulo, né? E usando contra o próprio Deus. Lhe asseguro, isso não vai dar certo. Não vai dar certo. O fim disso é triste. Viu?